Escândalo de corrupção na cidade de Pedro de Toledo. É o seguinte, a administração do prefeito Eliazar Muniz passa pelo seu segundo escândalo e isso vem assustando a região e também os moradores. Após ser aí denunciado pelo Ministério Público por suposta compra de votos, o prefeito viu 2 funcionários públicos, sendo que um era um comissionado. O que é um comissionado para você aí de casa entender? É aquele que o prefeito escolhe como homem de confiança para assumir um cargo público. Desse rapaz, tem imagem do rapaz para colocar, Thaís? Coloca a imagem dele. É o Alan. Parece que já tinha uma capivara, meu irmão, que o precedia. É esse que é o Alan? Esse é o camarada lá de Pedro de Toledo. Esse camarada, ele cuidava lá, ele era o quê? Ele era contador, é isso? É, esse camarada, segundo o próprio procura, rapaz, é feio, hein? Sangue de Cristo tem poder, está amarrado em nome de Jesus. E esta moça aí, os 2 estariam desviando, segundo o próprio procurador ontem na Câmara, dinheiro público do Fundeb para suas contas particulares. Rapaz, olha que homem assustador, hein? Meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder, vou nem dormir esta noite, está amarrado. Olha só, esse camarada aí, e esta moça, segundo o procurador, estariam desviando dinheiro público do Fundeb para suas contas particulares. Veja a situação. Veja a situação, meu irmão, lá da cidade de Pedro de Toledo, cidade de gente honesta. Vamos acompanhar a conversa que eu tive com o procurador, que disse: não vai sobrar pedras sobre pedras. E ele quer apurar se foi desviado mais dinheiro e se tem mais gente com essa turma. E vou além. Eu vou dar um conselho, porque fatalmente essas 2 pessoas vão assistir o programa aqui. Se tiver mais gente com vocês, dedure, porque o que eu conheço de gente que segurou bronca sozinho, assumiu cana sozinho e se lascou, não tá no gibi. Desses meus 17 anos de profissão, é o que eu mais vi. Porque, meu amigo, nesses rolos aí, é enquanto não é descoberto. Depois que é descoberto, meu irmão, é questão de sobrevivência. É o último que sair, apaga a luz, coloca no bico do urubu e na boca do jacaré, no Na Mira Informação Verdade. Chegando no banco em Peruíbe, pediu extrato e tal, onde, para nossa surpresa, não em relação ao contador, todo mundo aqui já conhece pelo Bibiton, mais ou menos, enfim, mas, para nossa surpresa, além do contador, estava uma funcionária envolvida. Uma funcionária que estava nos recursos humanos e foi surpresa com uma pessoa da cidade, funcionária pública há 17 anos, tal. O procurador do município, Jorge Xavier, veio à Câmara hoje aqui de Pedro de Toledo esclarecer aí as investigações que a Procuradoria está fazendo sobre o caso. E trouxe dados aí relevantes que colocam os 2 funcionários dentro dessa configuração de crime, né, Jorge? Sim, na verdade, um deles exercia cargo comissionado, que a gente chama, e já foi exonerado, né? A outra funcionária, ela, como ela não pode, ela é efetiva, ela não pode ser exonerada assim, de pronto, ela está sofrendo processo administrativo disciplinar para que então, ao final, ela possa ou ela venha a ser exonerada também. As investigações hoje entendem então que de fato esse dinheiro aí passou pela conta desse funcionário comissionado e dessa funcionária. Já existem elementos que cria essa situação e que configura essa situação? Já existe, são documentos fornecidos pelo banco, o extrato bancário, que apontam os valores
e a conta que cada valor foi depositado. O público, enquanto o senhor falava, os vereadores falavam também, questionava muito acerca da responsabilidade do prefeito. As investigações também vão apurar esse tipo de possível responsabilidade ou não? Não, aquilo que eu disse lá no plenário é o seguinte: uma investigação a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Quando questionado pelo vereador de mandar já um documento, aquilo que eu falei, nós estamos apurando. Nós precisamos apurar se o valor é só o que apareceu até agora, se vai aparecer mais algum desfalque, vamos dizer assim, e se eventualmente tem mais gente envolvida, né? A princípio, nós temos um valor determinado, provado, com débito, com crédito em conta, e os autores. Então, agora, nós precisamos, a apuração é justamente para isso, tá? Para ver se o valor é só esse e se os envolvidos são só esses também, que é fundamental. Conforme o próprio procurador, os elementos estão lá. O dinheiro foi encontrado na conta desses 2 cidadãos aí. E olha, para concluir o programa, eu tenho aqui um depoimento de um vereador. O vereador, lamentavelmente, falou algumas besteiras. E eu tenho que dizer para o vereador quais... O senhor me desculpe, vereador, a pretensão, mas eu tenho que falar para o senhor quais são as suas atribuições como vereador, porque me parece que o senhor não entende. O vereador vai dizer na reportagem que você vai assistir daqui a pouco que o vereador só pode agir mediante a documentos. É mentira. Surgiu um indício. O papel do fiscalizador é correr atrás, é investigar, é procurar os acontecimentos para que se possa provar o que está acontecendo de errado na coisa pública. E se não tiver acontecendo nada, o senhor não vai perder nada, viu, vereador? Porque o senhor recebe, rapaz, e muito bem para fazer o serviço de fiscal. O senhor não é vereador do prefeito, porque quando o senhor vai pedir voto, o senhor não vai pedir voto lá falando que o senhor vai representar o prefeito. O senhor fala que vai representar o povo. Então represente o povo, vereador. Quais os trabalhos que um vereador faz? Quais as atribuições? A primeira é a função legislativa. Um legislador precisa criar leis. Em segundo é a função fiscalizadora do Poder Executivo. Ele tem que fiscalizar onde está indo o dinheiro público, para que não aconteça casos como esse, que um comissionado estava achacando, roubando dinheiro público. Função de assessoramento ao Executivo, discussão de políticas públicas, tem que discutir políticas públicas. E a função julgadora, apreciar as contas públicas do prefeito, do Executivo. Para concluir o programa, eu coloco esta reportagem em que eu escuto um vereador e um cidadão do povo. O contraste da expectativa do que o povo quer de um vereador, que ele espera, e do que o vereador entrega. É lamentável. Beijo no coração de todos, obrigado pela audiência. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer, mas fique com a reportagem. Na presença do vereador Célio, que acompanhou a fala do procurador Jorge Xavier, desse caso polêmico, né? Um caso que claramente hoje já se configura, a gente já pode falar que existiu um cenário de corrupção, de roubalheira mesmo de dinheiro público, essa é a verdade, né? Pela explanação do Jorge. O vereador ficou assustado com a situação, vereador? Antes de mais nada, boa noite. Esse é um momento que a gente pode colocar aqui, expor o que de fato aconteceu. Claro que isso daí para nós, uma cidade pequena como Pedro Toledo, ela dá estranheza, porque quando você confia no funcionário, é porque ele assume um cargo de diretor e uma confiança do prefeito. Isso já é cargo de confiança. Não tenha dúvida sobre a questão. Agora, o resultado
que vai se dar, com certeza nós vamos mostrar para a população que essa casa vai fazer justiça, porque ela está aqui para fazer isso. Não vamos admitir, por hipótese nenhuma, por hipótese que venha fazer o funcionário e fique impune. Isso não vai acontecer nunca. Vereador, não causa estranheza que o Conselho do Fundeb, aliás, essa é uma das atividades do Conselho do Fundeb, ter feito todo um serviço de fiscalização do Poder Executivo, encontrar toda essa situação aí. Essa situação já vem sendo explanada, já vem sendo discutida em redes sociais, pelo menos que a gente tem acesso há mais de 15 dias, e a Câmara Municipal demorou tanto para fazer uma espécie de investigação em cima do fato. Não causa uma estranheza, tendo em vista que vocês foram eleitos pelo povo tanto para legislar como para fiscalizar o Executivo também? Não tenha dúvida, mas eu tenho aqui em minhas mãos que nós recebemos hoje uma documentação a qual resultou hoje às 14 horas. Então, se você pode bem ver que são relatórios de agosto e nós tivemos em mãos hoje. A Câmara, ela trabalha com documento, não podemos trabalhar com hipótese, porque precisamos narrar no corpo e dentro da lei. Mas, vereador, mais uma vez, tendo em vista que o serviço do vereador é fiscalizar, esse assunto estava em pauta, já estava em redes sociais, não custava os vereadores correrem atrás dessa informação e com poder ainda maior de fiscalizador, chegar nesses criminosos numa velocidade maior, tendo em vista que o processo vem se arrastando, toda essa problemática vem se arrastando desde agosto. Como você está falando, não é um processo. É um indício. O indício, ele Eu digo processo no sentido do que vem acontecendo, do que vem sendo mostrado, e não o processo no termo jurídico. Eu digo tudo que vem acontecendo, os fatos. Como de fato foi o que eu falei para você, nós temos que trabalhar com documentos. Nada que venha para casa e que não venha através de materialidade, não podemos fazer nada. A busca tem um conselho. O conselho nos traz ou leva até o Poder Executivo informações a indício. E aqui se forma uma CI, que como de fato vocês observaram, que existe uma CI já formada por dentro da Procuradoria do município. Estou aqui na presença do Beto. O Beto, ele é comerciante na cidade, ele faz parte do povão aqui que lotou a Câmara hoje nessa sessão. Beto, ficou surpreso com tanta sacanagem? Não me surpreende nem um pouco, até mesmo porque é público e corre na cidade aí que esse contador ele já tinha outros problemas na justiça, né? Parece que em Juquiá, não sei aonde, corria um boato na cidade que ele já tinha problema na justiça, né? Então não entendo nem por que o cara virou contador da prefeitura, mas tudo bem. Vocês elegem um vereador para fiscalizar, para correr atrás. Eu acabei de ouvir de um vereador ali que ele só pode fazer o serviço dele de fiscalizar se chegar o documento, ou seja, né, é o tal do vereador SEDEX, só quando o documento chega. Isso né? mesmo, é isso mesmo. Eu queria perguntar para o senhor considera que o poder público, o poder executivo de Pedro de Toledo, a atividade pública vem sendo fiscalizada pelos rapazes que aqui estavam? Olha, do jeito correto, do jeito... Eu não posso citar a maioria. Tem alguns vereadores aqui que são pessoas do bem, inclusive conheço, entendeu? Mas também não tenho conhecimento para isso. Foram eleitos vereadores, mas não têm conhecimento para fazer uma fiscalização como deve ser feito. Alguns. Outros não, outros praticamente são vereadores, mas não atendem ao papel que o vereador, porque na realidade a Câmara de Vereadores é um parlamento, né? Então, na realidade, a Câmara de Vereadores é que manda na cidade, certo? O prefeito simplesmente é o executor, ele só faz. A Câmara caça o prefeito, mas o prefeito não caça a Câmara. Não consegue caçar a Câmara. Então, o que acontece? O que a gente vê aqui, inclusive na nossa cidade e outras cidades do Brasil há muitos anos, é que o vereador ele é uma figura folclórica, né? Ele senta aqui, que nem o rapaz acabou de falar para você, a gente espera vir, não vai atrás. Isso está na rede pública, isso está nas redes sociais há meses, comentando esse assunto, o dinheiro sumiu, as professoras reclamando, exatamente. Todo mundo falando. Está aqui o depoimento do Beto, um cidadão aqui revoltado com a atividade na Câmara Municipal, mas ele falou a verdade. O vereador está aqui, não como disse um aqui, apenas
para legislar, não. Ele está para legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E fiscalizar é correr atrás, é fazer o que o Fundeb fez muito bem. Porque quando o vereador quer, ele encontra a falcatrua com muito mais facilidade que qualquer órgão da cidade e do que qualquer cidadão. Se o próprio Beto, em alguns minutos, no portal da transparência, encontrou irregularidades, é inaceitável que um fiscal do Poder Executivo não o encontre. Com imagens de Júnior Fernandes, reportagem de Kristen Charles para o Na Mira, Informação Verdade.